Fala, homens corajosos, nós voltamos de novo aqui para o capítulo 9, porque, o bicho está pegando, hein? Capítulo 8 foi forte aí, decida a viver com honra. Pois é, sobre disciplina, que bom, né? A palavra do Senhor nos ensina, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E agora nós vamos para o capítulo 9, Deus chamando você para combater a injustiça. O capítulo 9 diz: determine-se a combater a injustiça. E ele já começa aqui dizendo assim, olha, assumindo um voto: eu enfrentarei o mal, buscarei a justiça e amarei a misericórdia. Eu enfrentarei o mal, buscarei a justiça e amarei a misericórdia. Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames, e andes humildemente com o teu Deus. O autor diz assim: cada geração encontra males que precisam ser confrontados e identificados. E cada geração precisa de homens fortes que se levante corajosamente contra eles. Essa geração, pelo bem das gerações futuras, precisa de você. Nossa cultura e até mesmo muitos cristãos estão lentamente se tornando indiferentes aos males que distorcem e confundem nossa moral. Homens estão tolerando mais e mais o que Deus disse que devemos odiar e desprezar. Estamos falhando não só ao não proteger o coração da sujeira moral e da poluição, mas também ao nos entreter com as coisas que devíamos considerar ruins e vergonhosas. Ao invés de sofrermos pelos males sérios em nossa sociedade, nos permitimos cair no coma induzido da mídia, que nos deixa alheio aos problemas reais e assuntos que merecem nossa devida atenção. Ao invés de nos dedicarmos aos esforços que poderiam moldar futuras gerações, nós nos comprometemos tanto com o trabalho e entretenimento que não temos tempo para mais nada substancial e duradouro. A maioria dos americanos assiste em média a 5 horas de TV por dia, ou passa esse mesmo tempo na internet. Por ano, isso equivale a ficar 2 meses ininterruptos na frente da tela. E esse tempo não é interativo para as famílias. Imagine hoje com a internet. Como podemos odiar o mal se rotineiramente permitimos que ele entre em nossas casas pela televisão e pela tela do computador, pelo smartphone? Como podemos impactar nossa comunidade para Cristo se não usamos o tempo que temos para cuidar dela de verdade? Como podemos influenciar uma outra cultura se não temos tempo para perceber e estender as mãos àqueles que estão sofrendo as piores injustiças? Que coisa! Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 9. Que missão, homens! Que missão que Deus nos deu: combater a injustiça. E eu quero aqui dar as boas-vindas aos parças, diria então Neymar, aos parças. Mas, como eu não sou Neymar, eu digo assim: e aí, irmãos, homens corajosos? Maravilha, Fer? Maravilha, pastor. E aí, Oscar? Boa noite. Maravilha, tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor? Muito bem. Então vamos lá, Oscar, aqui para a gente participar com os nossos queridos. Vamos aí de perguntinha, para introduzir o capítulo 9 aí para os irmãos. Quais requisitos um homem de decisão deve levar a sério? Tudo bem, pastor? Fer, homens corajosos. Só fazer um adendo rápido aí na sua introdução. Questão dessa manipulação de informações. Acho que a mídia, hoje, os homens têm que tomar muito cuidado, porque a mídia é um vilão muito
sério para as nossas vidas. E se a gente não ficar atento, a gente vai viver num mundo de ilusões e quando acordar pode ser muito tarde. Mas vamos lá, voltando ao tema. O que eu diria, pastor? O texto vai relatar bem isso, mas 3 pontos fundamentais aí para o homem, né? Seria a justiça, a misericórdia e a humildade. Relacionando isso aqui com o que o texto vai abranger, a justiça seria a gente ser uma pessoa honesta, justa nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, não fugir, né, do que é correto. A misericórdia seria o amor ao próximo, estender a mão a quem precisa nas suas necessidades, seja espirituais, físicas, né? A gente ser sempre um ombro amigo. Amar o próximo como a ti mesmo. E a humildade, a gente pode traduzir ele como seguir a palavra de Deus, seus mandamentos, sua justiça, né? Seguir o que ele determina como uma vida correta para nós. Isso seriam os princípios para a gente ser um balizador para nós, no nosso dia a dia. Isso aí é muito importante a gente ter isso muito solidificado entre nós, assim. É uma coisa muito interessante, né, cara? A gente esquece porque que Deus nos chamou, para que, né? Nessa batalha, como diz o autor, essa batalha diária contra o mal, né? Que Deus nos ajude a poder viver a justiça, a misericórdia e a humildade. Lembrando, né, Fer, que os homens foram designados por Deus para lutar pelo que é certo. Com certeza, pastor. Sempre pelo certo, Pelo né? certo. E Deus tem buscado homens para isto, né? Aí eu te pergunto, então, sendo assim, eu te pergunto: um homem de decisão, um homem corajoso ou corajoso, enfrenta ou foge do mal? Vamos lá, pastor. Bom, irmãos, o homem de decisão, ele enfrenta o mal. Ele foge do pecado. Devemos e fomos ensinados a fugir do pecado, mas devemos enfrentar o mal. E o que é o mal hoje? O mal é o pecado que persegue a humanidade. Mas espera aí, como que você foge do pecado e enfrenta o pecado? A gente enfrenta o pecado pontuando as coisas que a gente vê nos próximos. Então, como que a gente enfrenta isso? A gente tem que, a todo momento, não se contentar apenas em nossa vida estar bem. Nós não estamos pecando, então o mundo está perfeito. Não, a gente deve confrontar. Se a gente está vendo um irmão ou uma pessoa próxima da gente adulterando, é um exemplo, a gente tem que pontuar isso. Se a gente vê uma pessoa tendo algum tipo de benefício financeiro ilícito, devemos pontuar. Não devemos ficar quieto. A Bíblia mesmo nos traz algumas passagens, como Natã, o profeta Natã, que confrontou Davi, né, pelo seu pecado de adultério. Fácil, hein? Enfrentar o rei? Confrontar o rei? Fácil. Exatamente. Coisa mole. João Batista, que confrontou o rei Herodes, também pelo mesmo motivo. Então, homens de decisão, ele não foge, ele enfrenta esse mal. E uma maneira interessante de nós enfrentarmos é agirmos de maneira contrária, né? Porque você enfrenta a mentira com a verdade. Exatamente. Né? Então Pontuando a verdade, você envergonha a mentira, exatamente, né? Exatamente. É fácil, viu, gente? Fácil. Foi fácil para Natã chegar e dizer para Davi: tu és o homem. Uma coisa pouca, coisa simples assim. Muito bem, vamos seguir aqui nesse bate-papo. E aí, meu amigo Oscar? O cristão, ele é sempre bom e tranquilo? Olha, pastor, desde quando eu me converti, eu tenho vivido isso e posso, né, dizer com bastante propriedade. O cristão, quando ele tem uma vida, a pessoa, quando ela tem uma vida mundana, ela não tem responsabilidades, ela não tem obrigações, né, isso num contexto.
Mas quando você passa a ser cristão, você pode dizer que você começa a ser perseguido. Você é a pessoa que não pode errar, você é a pessoa que não pode falhar, você que tem que ser a pessoa totalmente correta. O ímpio ao seu lado pode estar fazendo uma coisa muito pior, mas se você tem uma conduta que foge do padrão cristão, você já é aquele cara, o crente, ele é isso, ele é aquilo. Então, assim, nós quando nos propomos a servir a Cristo, a gente tem que já ter essa consciência que nós vamos ser a vidraça, né? As pessoas vão sempre buscar algo de errado de nós para nos envergonhar, para nos apontar, para dizer que é o crente, ou é aquilo, aquilo. Então, assim, não é uma vida fácil, mas Jesus disse que não seria fácil, né? Tem de bom ânimo. Então, a gente tem que entender que servir a Cristo é enfrentar o mundo e é mostrar ao mundo a verdade. E a verdade, muitas vezes, é um fardo muito pesado que nós carregamos. Mas a caminhada no dia a dia, Cristo nos mostra que vencer é possível, né? A gente vai ter obstáculos, pedras, mas a vitória é garantida e não há vida melhor do que estar em Cristo. Eu me lembro de um texto. Uma vez eu preguei uma mensagem até sobre isso. As mãos que acariciam são as mesmas que chicoteiam. Eu lembro que faz muito tempo que eu preguei essa mensagem, e enquanto vocês falavam, eu me lembrava aqui de Jesus. As mesmas mãos que tocavam no leproso para ser curado, quando o leproso chega ali em Mateus 8, né, e diz, Senhor, tu podes me curar? E, leproso, ninguém tinha tocado nele. Jesus disse, eu posso e quero, e toca. As mesmas mãos que pegavam as crianças e brincavam com as crianças, que pegou 5 pães, 2 peixinhos e levantou aos céus, foram as mesmas mãos que torceram e fez um rebengue, se nós podemos dizer assim, um reio, né? Para que a gente possa, assim, uma cinta. E foi as mesmas mãos, e foi o mesmo Cristo que entrou no templo e colocou os cambistas ali, os caras, para correr, porque estava fazendo da casa do Senhor um lugar de salteadores. Isso é muito sério. Então, a pergunta é que o cristão é sempre bom e tranquilo. Não, o cristão ele tem que ser firme. E às vezes, né, a mesma boca que fala, que sai a voz mansa e tranquila, tem que ser a mesma voz, a mesma boca de onde vai sair o som, né? Da palavra firme, firme e firme. Porque Deus é assim, né? A espada viva, a mesma boca do Senhor que sai a palavra não temas, irmão, é a mesma que dá ordem para destruir. Então, nós precisamos entender essas coisas, né? Mas, muito bem. Deixa eu aqui, senão eu prego na aula de vocês aí, né? Muito bem, Fernando. O coração do homem corajoso deve se voltar ao próximo. De qual maneira? Quando se fala de misericórdia, né? Que o capítulo toca tanto sobre isso. Vamos lá, pastor. Aí você já deu a resposta, né? O coração do homem deve se tocar com amor e misericórdia. Hoje, a gente está passando por um momento de homens, aí automaticamente homens fazem a igreja um momento muito, muito ruim, porque hoje as melhores igrejas são as mais bonitas, a que tem o melhor som, a que tem o pastor mais popular, o maior conforto, e na verdade isso tudo está na contramão do que a palavra diz, que a igreja ela é feita de obras, de ajudar não só espiritualmente, mas fisicamente, financeiramente os irmãos. Então, a melhor igreja, no ponto de vista meu e no que o livro nos ensina, é uma igreja que trata as pessoas com amor e misericórdia, que ajuda na hora que precisa ajudar, que corrige a hora que precisa corrigir, mas a igreja que serve as pessoas e a comunidade. Então, é isso daí. Muito bem, mais um belo capítulo aí, né? Nós somos
chamados para combater a injustiça. E eu quero terminar aqui com a fala do autor, que ele cita uma fala do Charles Spurgeon, pastorzão britânico do século XIX, que se manteve firme contra os males de sua época. Spurgeon diz assim: você deve fazer o certo sem medo das consequências. É necessário ter a coragem de um leão e prosseguir sem hesitar, ao ponto de talvez você ter que transformar seu melhor amigo em seu mais feroz inimigo. Mas pelo amor de Jesus, você deve ser corajoso. Pelo bem da verdade, assumir o risco da reputação e afeição é algo tão notável que para fazê-lo constantemente, você precisará de um nível de princípio moral que só pode ser trabalhado pelo Espírito de Deus. E mais, não vire as costas como um covarde, mas haja como um homem. Siga corajosamente os passos de seu mestre, pois ele tem percorrido esse caminho árduo diante de você. Que é isto? Nada melhor do que fechar esse tempo aqui com essa fala de Spurgeon. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a combater a injustiça de uma maneira que o céu se agrade. Então, eu quero encorajar você a ler o capítulo 9, a se deliciar com esse capítulo 9 e a encontrar com os seus mentores para que você possa ser impactado, desafiado por essa missão. Nossa, Deus chama os homens para combater o mal, a injustiça. Tem gente que se alimenta com o mal. E nós somos os homens, a igreja de Cristo, que fomos chamados para combater a injustiça. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Uma boa aula, Fer. Boa aula, pastor. Boa aula, boa, Oscar. Valeu, pastor. Que a graça do eterno Deus esteja sobre a sua vida. E lembre-se, tem gente que se alimenta com o mal. Mas nós fomos chamados para combater com o bem. Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.